Fala galera, tá começando mais um Resenha Especial, a nossa mesa redonda de todos os dias com os temas principais que estão na boca da nação rubro-negra. E neste final de semana estamos com Thiago Soares, Fabrício Kika e Rodrigo Antunes para discutir a respeito desse tema que gera grande polêmica, grandes embates aí nas redes sociais. Você prefere um clube bem estruturado financeiramente ou um clube vencedor de títulos? Tudo bem que a maioria talvez prefira os dois, mas normalmente a discussão é se é um ou é outro, e a gente quer saber a sua opinião. Então fica com a gente, participe em mais resenha aqui na TV Coluna do Flamengo. Então estamos de volta aqui para mais esse resenha. Como eu já disse antes, Thiago Soares, Fabrício Kika e Rodrigo Antunes estão na mesa para participar e dar sua opinião. E queremos, obviamente, saber sua opinião também nos comentários após você assistir ao programa todo. Então, ó, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Depois a galera aqui vai responder a cada um deles. O que vale mais como torcedor? Você que é rubro-negro. Você preferia aquele Flamengo que ganhava mais títulos ou um Flamengo mais bem estruturado financeiramente? Vamos começar com você, Fabrício Kika. Você que tem mais experiência em acompanhar o Flamengo do que todos nós aqui, de tempo, que eu digo, de vida. Teve uma época que o Flamengo estava num momento melhor futebolisticamente falando, mas devia a Deus e mundo, né? Ninguém emprestava R$10 para o Flamengo porque tinha medo de levar calote. E hoje não, hoje está nessa bonança aí financeira, as coisas estão se ajustando, mas faz tempo que a gente não vê um título de expressão. Fala aí, Fabrício Kika. Então, vamos lá. Acho que a pergunta, Simon, a gente podia estruturar a pergunta de uma maneira um pouco diferente, porque a resposta para a sua pergunta é não, a gente quer um time vencedor e com uma boa infraestrutura, obviamente. Mas a questão é a seguinte, no passado, os times brasileiros, e o Flamengo fez isso muitas vezes, se endividava tentando conquistar um título. Adquiria uma dívida imensa para conquistar um título, ou seja, montava um elenco vencedor, estrelado, né? E tentava, assim, ganhar títulos. Eu me recordo, por exemplo, o time de 2000, 2001, que tinha Alex, Vampeta, um monte de jogador bom e não ganhou nada. Então, a minha posição é a seguinte, eu não acredito nesse endividamento. Eu acho que esse endividamento não é só a consequência de um endividamento grande, não acontece só no ano seguinte, mas muitos anos depois. O Flamengo hoje, que tem apenas 330 milhões de reais de dívida, sendo 60% dessa dívida já equalizada no Profut, ou seja, é uma dívida de longo prazo, que o Flamengo vai pagando parcelas, tem ainda 40% de 330 milhões, o que é 130 milhões de reais de dívida imediata, que você paga diariamente quase. Eu sou contra esse tipo de processo. Só para contar uma história para vocês, Salmo, e para os nossos amigos aqui da internet, o meu pai trabalhava em hotéis, né? Ele trabalhava em grandes redes de hotéis no Brasil. E o Flamengo, durante algum período, não era aceito no hotel. O Flamengo não poderia ir ao hotel por conta de não pagar a conta no final. E o Flamengo começou a ter dificuldade para encontrar hotéis em São Paulo para se hospedar, porque o Flamengo não era um caloteiro. O Flamengo era um caloteiro. Eu acredito, e o que eu quero, Simon, é que o Flamengo seja um time hegemônico no Brasil. A gente tem a maior torcida, a gente tem a maior arrecadação, a gente não tem razão nenhuma para não ser o maior time do Brasil, com o maior número de títulos nacionais e internacionais. Nós perdemos esse posto faz algumas décadas. E para isso, o time não pode se endividar loucamente para ganhar um título imediato. Tá? O custo de um campeonato brasileiro pode ser uma dívida que dure 10 anos, Simon. Thiago, há quem diga que não torce para um banco, mas para um clube de futebol, né? Muita gente criticando, inclusive a gestão atual, tal. O que você pensa a respeito disso? Eu penso que é preciso equalizar essa questão com um pouco de responsabilidade. Qual é a probabilidade que a gente tem de ter um Flamengo vencedor? E essa é a prioridade, então já fica para a turma da interpretação o seguinte: o importante é ter um elenco vencedor. Agora, você aumenta demais as suas probabilidades quando você tem contas em dia e capacidade de investimento. E a gente não está falando isso porque a gente acha, a gente está falando isso porque os números comprovam.
no futebol, no mundo afora, que é assim que as coisas têm que ser. O que acontece é que muitos times no Brasil, às vezes por falta de seriedade da nossa legislação em combater os clubes que não têm esse apreço pelas boas práticas financeiras, como durante muito tempo nós tivemos, a gente tem aqui no Brasil uma conta que demora a chegar um pouco mais. E outra, o resultado esportivo não necessariamente vem com a loucura feita, mas a conta vem. Então é muito mais fácil que você, para que brigue por títulos sempre, para que ganhe títulos sempre, você tenha uma gestão que seja financeiramente sempre responsável. O Internacional caiu para a Série B. Caiu para a Série B depois de passar mais de 10 anos disputando tudo quanto foi título, ganhando muita coisa, e a partir do momento em que eles jogaram fora todo aquele estofo, toda aquela responsabilidade administrativa e financeira, o clube sentiu isso de cara e acabou sendo rebaixado. É interessante que a gente observe para os clubes do Rio hoje e veja que a conta para eles já chegou. O próprio Fluminense, quando deixou de ter um mecenas, passou rapidamente de um clube que tinha um tamanho a um clube agora que está completamente endividado e que não consegue sequer montar um elenco competitivo para ver se permanece ou não na Série A. Então a realidade é a seguinte: um clube que só se endivida tende a, num primeiro momento, até tentar fazer uma graça. Mas além disso daí, o caminho tende a ser aquele que a gente cansou de ver dos anos 90 para cá, com excesso de responsabilidades, contratações absurdas que não trouxeram os títulos esperados e uma dívida que, caso não houvesse uma gestão responsável, teria sido impagável, como, por exemplo, é hoje, ou supõe-se que é hoje, a dívida do Botafogo. E tem um detalhe, né? Antes de passar para o Antunes, sim, fala. É que o Brasil não é um país que lida muito bem com isso. Mas se fosse um país mais sério, o clube quebrava. O clube quebrava de fechar a porta e acabou, moçada. Você vai para a 4ª divisão. Isso acontece lá fora. Aconteceu com o Torino, por exemplo, se eu não me engano. Posso estar errado, a galera depois me corrija. Mas o time quebrou e vai para a 2ª divisão. O Parma, lembra do Parma? Que financiou o Palmeiras na década de 90? Quebrou, sumiu. Isso tinha que acontecer no Brasil. Que agora, eu estou falando isso agora porque a gente resolveu o nosso problema, né? Eu quero mesmo ver o Vasco fechando lá, São Januário, eu quero ver aquele negócio fechado para sempre, entendeu? Então, se fosse mais sério, era isso aí. Desculpa, eu só atropelei todo mundo aí porque eu fiquei empolgado. Não, e Antunes, mas assim, trazendo de volta a discussão, muita gente com carência de títulos afirma que esse tipo de gestão acaba, sabe, dando menos atenção ao futebol e muito torcedor, a gente ouve isso quase que diariamente, né, torcedor reclamando dessa, não necessariamente de deixar de ter dívida, mas associando uma coisa a outra, tipo, o Flamengo não tem dívida mais porque tá só focado em dinheiro e esquece do futebol. É isso mais ou menos, Antônio? Não, então, o que eu penso assim, mais ou menos, estava tentando buscar algum exemplo para poder mostrar mais o que eu penso. Por exemplo, quando você abre uma empresa, a empresa ela não vai te dar um lucro na hora, né? Tipo, mês seguinte você está ganhando lucro. Não. Tem aquilo que você investiu, toda a capitalização que você recorreu para aquilo. Então, assim, é a mesma coisa que acontece agora. O Flamengo se reestruturou e, consequentemente, a gente vai colher os frutos. Mas os títulos não estão vindo. Concordo. Mas, assim, a gente bateu na porta de vários títulos aí que não foi porque faltava jogador e nem foi porque estava faltando investimento. Foi por falta de planejamento. Aí já entra em um outro detalhe. Então, assim, o investimento foi feito, a reestruturação foi feita e o Flamengo vai colher isso. A gente, sim, batemos na porta, mas a gente vai colher. Vai chegar uma hora que a gente vai colher. No futebol, né? No futebol. E falando no futebol, um detalhe, assim, quanto tempo a gente perdeu sem estrutura para nossa base?
quantos jogadores bons que nós deixamos passar, que saíram até do Flamengo, foram para outros clubes, porque não tinha estrutura. Então, assim, a venda do Vinícius Júnior agora, deu uma explosão para nossa base. Lucas Paquetá é outro nome gigantesco na nossa base. Mas por quê? Porque eles tiveram estrutura. Então, a estrutura, o investimento, a equalização das dívidas é muito importante para um clube. Isso é saudável. Tanto que agora estamos ganhando um prestígio gigantesco, não só nacional, mas internacional. Então, assim, a marca do Flamengo tende a crescer gigantescamente. Já é grande, já é enorme. Vamos expandir nossa marca, ser uma explosão muito grande. Vamos multiplicar isso de uma forma gigantesca. Por quê? Estamos com uma estrutura boa, estamos com a parte financeira equalizada, os títulos vão vir, isso tu pode ter certeza. Os títulos vão vir. E consequentemente, nossa base aí, vai ser um boom, vai ser um estouro também agora, como já está sendo. Então, isso tudo vai se somando e vai mostrando que realmente esse é o caminho. Boa, fala, Chico. Até para dar um paralelo, primeiro, uma graça que o Kika falou aí do Vasco acabando, costumo dizer que um dia eu vou estar passando com meu neto ali por São Cristóvão, e ali onde fica São Januário eu vou virar e falar assim: olha, meu neto, isso aqui, onde está esse Guanabara imenso, era onde ficava o nosso maior rival no Rio, entendeu? E a outra coisa, tem um livro do Ferran Soriano que eu recomendo muito a leitura para quem quiser entender ou pesquisar um pouco mais sobre isso, chama A Bola Não Entra Por Acaso, tá? Vale a pena a leitura, não é nada absurdo, não, são 200 páginazinhas e de uma literatura muito interessante, aonde ele expõe o caso do Barcelona, que chega aos anos 90 como sendo um time literalmente do segundo escalão do futebol espanhol, muito endividado, e como eles conseguem se tornar a máquina e a potência que se tornaram. Bom exemplo. Interessante, hein? Boa recomendação. Kika, quem foi que o Antônio queria falar, não? Não, só falei que é um excelente exemplo que foi citado, o Tigu citou, lembrou muito bem. Kika, ainda tem quem diga, isso a gente lê com bastante frequência, que assim, é porque jogador só dá resultado no tempo de salário atrasado, clube desestruturado, quando paga em dia, clube arrumadinho, o jogador não resolve. Isso também não tá longe de ser verdade, né? Não, isso, cara, é fruto de uma frustração que a gente vem sentindo, Simon, porque a gente está comparando o que aconteceu com o Flamengo em 2017 com o que aconteceu com o Flamengo em 2009, que era aquela casa da Mãe Joana, Feira da Fruta, e que por um milagre a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Cara, eu tenho certeza absoluta que nos comentários desse vídeo eu vou ter que responder: que milagre o quê? Foi o Adriano! Cara, aquilo foi uma conjunção, um alinhamento de planetas, moçada. Aquilo foi um alinhamento de planetas. A gente pegou um jogador que estava quase aposentado, que era o Petkovic, com 37 anos, que começou a jogar o que não jogava nos últimos 3 anos. A gente pegou um cara que nunca tinha sido técnico, que era conhecido por ser um cara brincalhão, que estava ali na gava, vem cá ser técnico. A gente pegou o Adriano, que estava já caindo pelas tabelas, na dúvida se ia ser jogador ou não. Jogou o campeonato da vida dele e deu tudo certo. E aí a gente tem aquilo, que os caras não recebiam salário, o Petkovic voltou a jogar porque tinha uma dívida. Vocês lembram da história? Era uma dívida que o Flamengo tinha e falou: então vem jogar aqui, já que você tem a dívida. Vem cá, a gente faz esse bem bolado e tal. E aí a comparação é com o time de 2017, que já tudo em dia e tal. E o time deu aquela amarelada, aquela pipocada no final dos campeonatos e perdeu 2 finais. E aí a galera começou a fazer essa comparação. Mas aí, cara, a gente não pode olhar por esse lado. Eu não tô aqui, moçada, excluindo todas as críticas que esse canal fez à gestão do Bandeira na parte do futebol, as críticas que eu fiz, eu escrevo sobre isso, praticamente todas as colunas que eu escrevo no coluna do Flamengo.com, eu faço uma caricatura do Bandeira. Quase todas eu dou uma sacaneada no Bandeira. Mas eu escrevi na minha última que foi o seguinte: o Bandeira talvez tenha sido o presidente mais importante do Flamengo nos últimos 45 anos. Salvou o time de virar um grande Guanabara, como diz passar lá na frente com a minha neta, né, e dizer assim: ó,
Tá vendo? Aqui é o Guanabara. Um amigo meu, Rodrigo, pegou muita caixa aqui desse Guanabara. Né? O Rodrigo tem esse fetiche com caixa do Guanabara. O Flamengo salvou o Flamengo. Agora, deu uma rateada na gestão do futebol. A gestão do futebol tem muitas críticas. A postura dele foi muito criticada. Então, criou-se, o torcedor do Flamengo tem essa expectativa agora. Faz 5 anos que esse cara tá falando que vai ganhar um título, a gente não ganha, bate na trave e começa a bater esse desespero. Né? E a paciência cai muito e a gente começa a achar alternativas mirabolantes. Nenhum profissional vai render melhor sem salário, moçada. Ponham isso na cabeça, tá? Você lembra, só digo para vocês uma frase. Vampeta, aquele, eu ia falar uma coisa feia, mas não vou nem falar. O Vampeta, aquele jogador de futebol, falastrão, falou uma frase que é verdade. Eles fingem que paga, eu finjo que jogo. Foi o que aconteceu. Então não dá pra viver mais. Essa época acabou. E é o que eu falo sempre, escrevo no colunadoflamengo.com. Eu quero ver o Flamengo hegemônico. Eu quero ver o Flamengo ser o Real Madrid. Você acha que esse é o caminho também, igual o Antônio falou? Acho que a consequência natural vai ser acontecer isso. Eu quero ser hegemônico, eu quero ganhar tudo, eu quero entrar em qualquer campeonato brasileiro e sul-americano como franco favorito. Eu quero daqui a 5 anos ter o maior estádio privado do Brasil. É isso que eu quero. Tá? E eu acho que o caminho é uma seriedade que a gente talvez sofra mais alguns anos. O futebol ainda não está perfeito, a gente ainda falha no planejamento, a gente discute se precisa de um zagueiro ou um lateral, mas o caminho é esse, moçada. Tenhamos paciência, eu sei que é difícil, a gente está sofrendo, mas eu quero ver o Flamengo hegemônico e para isso as contas têm que estar certinhas. Fala, Tigu. É isso mesmo, gente. Título é prioridade, sim, mas a gente não vai conseguir chegar a título e hegemonia sem ter responsabilidade. Nem sempre você consegue o que você quer com a morena de primeira. É preciso insistência, trabalho, desenrolo, um pouquinho de persistência. Nada como a experiência, né, Tiago Soares? Muito bem. Então, obrigado, Antônio, Kika e Soares, pelos comentários, né, pela opinião de vocês. A gente quer saber a sua opinião agora que está assistindo a gente aqui. O que você acha? Prefere que o clube realmente siga esse caminho da estruturação e que vá colher esses frutos logo à frente, que talvez seja no futuro bem próximo, como os campeonatos que a gente está acompanhando agora, ou sente saudade daquela época da bagunça, tal, quando o Flamengo ganhava títulos, mas era uma várzea financeiramente? Deixe seu comentário aqui embaixo, depois a galera vai interagir com vocês, e não esqueça, claro, de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos também. A gente fica por aqui, nesse resenha especial, amanhã tem mais resenha, 9 da noite, fique ligado, forte abraço, tchau!